Olá, bom dia, tudo bem? Vamos seguir aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto, e o título da lição, A Lei como Promessa de Deus para Nós. É isso mesmo, a lei como promessa. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vejam só, a palavra de Deus aqui nesse verso, Paulo está dizendo que pela lei, pelo conhecimento da lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Como nós falamos no estudo de ontem, a lei não pode nos salvar. A lei é como um espelho que nos reflete e mostra onde está sujo, ou seja, mostra o nosso caráter, mostra como temos vivido. Então a lei tem essa função apenas de nos mostrar. E por meio da lei é que vai se manifestar a justiça, não por causa da lei, mas por causa de Cristo, da graça que ele concede a todas as pessoas sem distinção, né? Porque todos pecaram e precisam da graça de Deus. Em relação à promessa, a lei como promessa, o termo hebraico utilizado para definir a lei, que fala da lei, é o termo dabarim, como diz aqui na lição. E não significa literalmente mandamentos, mas palavras. Além disso, dabá pode significar promessa. E olha só o que Ellen White escreveu. Os 10 mandamentos são 10 promessas. Está lá no comentário bíblico adventista. Devemos entender o decálogo como promessas de Deus que nos seguirão no caminho certo, que nos guiarão no caminho certo, para que ele possa fazer coisas maravilhosas por nós. Mas para isso, devemos obedecer-lhes. Ou seja, os mandamentos de Deus é como uma cerca de proteção para as nossas vidas, que Deus quer que a gente siga por este caminho, para que ele possa nos abençoar, nos guiar, nos proteger deste mundo de pecado, tá? Aqui ainda, na lição, tem uma pergunta: como entender a declaração de Paulo de que Cristo é o fim da lei? Romanos 10, verso 4, eu vou ler com vocês aqui, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando a gente fala assim, o fim da lei, a gente pode pensar, nossa, mas então acabou a lei. Agora eu estou livre para viver a minha vida da forma que eu quiser, sem me sentir preso a essas regras que a Bíblia impõe em minha vida. Será que de fato é isso? Será que eu posso, depois de aceitar a graça do Senhor em minha vida, será que eu estou livre para viver da forma que eu quiser? Ou seja, será que eu estou livre para viver uma vida carnal? Nós sabemos que a vida, ela faz essa distinção, a Bíblia faz essa distinção, né? Os prazeres da carne, os desejos da carne e os desejos do espírito. A vida na carne e a vida no espírito. A gente sabe que a vida na carne, quando a Bíblia fala assim, são os nossos desejos carnais, os nossos desejos com as coisas deste mundo que nos prendem aqui. E viver no Espírito, os desejos do Espírito, é viver de acordo com a vontade de Deus. Então, será que depois que eu aceito a graça, eu não tenho mais obrigação com a lei? Será que depois que eu aceitei a Cristo, a lei finalizou para mim? Será que é isso que a palavra de Deus está dizendo? Porque aqui diz que o fim da lei é Cristo.
para a justiça de todo aquele que crê. Esse termo fim, aqui na lição da Escola Sabatina, traz essa palavra que significa telos, o nome telos, né, para a lei aqui, para o fim da lei, mas no sentido de que ela não de que ele a tenha, mas não no sentido de que ele a tenha abolido ou eliminado. Em vez disso, significa que Cristo é o objetivo, a finalidade da lei. Por que Cristo é a finalidade da lei? Veja, Deus nos deu seus mandamentos para que nós pudéssemos viver por eles, para que nós pudéssemos ser santos e vivermos segundo a vontade dele. Mas nós não conseguimos. A gente tenta, a gente quer ser obediente a Deus, mas a gente não consegue viver numa santificação plena, numa santidade plena. Porque nós somos pecadores, estamos contaminados pelo pecado, né? Então, a única pessoa que consegue e conseguiu viver dessa forma foi Cristo. Mas não é porque ele conseguiu viver e cumpriu os mandamentos e viveu de acordo com a vontade de Deus que eu não devo tentar também ser cada dia mais santificado. Eu não posso me entregar para os meus desejos pecaminosos porque eu aceitei a graça de Jesus. Então, quando diz que Cristo é a finalidade da lei, é porque ele viveu de acordo com a lei. E como eu não consigo viver de acordo com a lei, eu tenho que crer nele e aceitar a justiça dele, porque é isso que o texto está falando. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é o fim da lei que é justiça para todo aquele que crê, é Cristo que é justiça para todo aquele que crê. Como eu falei ontem com vocês lá no livro de Tiago, porque todo aquele que tropeça em um ponto se torna culpado de todos, porque o mesmo Deus que disse não matarás, também disse não adulterarás. Se você não mata, mas adultera, você é transgressor da lei. Então a lei não foi abolida, né? Esse fim da lei que é Cristo é na finalidade, no que a graça pode fazer para nós, é para onde a lei nos aponta. A lei me mostra que eu sou pecador, que eu não consigo viver uma vida santa. Então eu preciso de alguém. Quem é esse que vai me salvar? É para onde a lei me mostra, que é aquele que conseguiu cumpri-la, que é Cristo, tá? Então que nós tenhamos esse entendimento aí. Para finalizar aqui, Paulo destacou a importância da lei, bem como a sua legitimidade e autoridade permanente. A palavra telos indica especialmente propósito, finalidade e não tempo ou término. Cristo é a chave que desvenda o verdadeiro significado e propósito da lei de Cristo. Portanto, seria incorreto afirmar que ele tenha invalidado, substituído ou abolido a lei. Cristo é o objetivo da lei, aquele para quem ela aponta. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade de entender dessa forma. E assim, parece que nós da Igreja Adventista ficamos pressionando a vida das pessoas, queremos prejudicar a vida das pessoas, queremos tornar as pessoas infelizes, e às vezes até nós mesmos da igreja talvez gostaríamos de ser, de não ter essas responsabilidades, de não ter que viver dessa forma. Por que tem que ser assim? É a vontade de Deus para nós. Deus quer nos proteger. Tem que ser assim porque Deus quer nos proteger. Ele quer nos proteger da vaidade, do egoísmo. Ele quer nos proteger de crimes também, porque a Bíblia fala não roubarás, não matarás, né? Então, ele quer nos proteger para que nós possamos estar sempre nos caminhos dele e sermos aptos para um dia viver com ele também eternamente. Ele quer moldar o nosso caráter, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque as tuas orientações, a tua lei é santa, justa e boa para as nossas vidas. Talvez muitos de nós não enxerguemos dessa forma, mas nós queremos que o teu Santo Espírito esteja conosco e nos mostre o desejo do caminho que o Senhor quer que a gente siga. Então, te pedimos que pela graça do Senhor Jesus, que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor nos transforme, nos guie
e nos capacite cada dia mais a sermos mais e mais fiéis a Ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que oramos. Amém. Então é isso, tenha um bom dia, fique com Deus e vamos seguir aqui na luta, nesse mundo de pecado, porque nós temos Cristo ao nosso lado para nos tornar vencedores com Ele, tá bom? Então fique com Deus e até o nosso próximo estudo.